Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença entre empatia e alteridade? O que significa realmente ser um fariseu? E por que é que Deus se refere na Bíblia como se as pessoas que não buscam o conhecimento sobre Ele, Deus se refere como se ele fosse os loucos, né? Os religiosos, Deus trata como os loucos. Por quê? Qual a diferença nesse contexto entre você ter alteridade e empatia? E o que significa essas pessoas que são tratadas como fariseu? Deus, ele não se refere na Bíblia como religião, né? Ele fala que as pessoas, elas passam a ser crente, e quem não é crente não entende o que é Deus, por ver os próprios religiosos, muitas vezes, fazendo pior do que quem não é crente. Então, existe aí um estudo para você diferenciar o que realmente Jesus ensinou, né? Existe uma diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. A empatia, que isso foi o que Jesus nos ensinou, todas as pessoas da Bíblia, cada um, ele teve o seu ministério. Mas o único que veio ensinar sobre o espírito, os demônios, de verdade, quem veio nos ensinar foi Jesus, né? Moisés, ele trouxe os mandamentos, Noé, ele já teve outro sentido, cada um veio com uma missão. Então, Jesus, ele ensinou, a maior missão de Jesus não foi fazer milagre, foi ensinar para você o que é a empatia e a alteridade. Eu não sei se você já teve alguma experiência de visualizar uma criança com empatia. Deus diz que o céu, ele ficou para as crianças. Ele diz isso no manual. O céu ficou para as pessoas que têm o coração semelhante a uma criança. E a criança, ela tem, algumas crianças, né? Ela tem uma empatia muito forte. E o que significa a empatia? A empatia é você sentir o que o outro sente. É você sentir. As pessoas dizem é se pôr no lugar. Mas para você se pôr no lugar, tem que ter um estudo. Porque não é do nada que alguém se põe no lugar do outro, né? A empatia, na verdade, é você sentir o sentimento do outro. Então, eu já presenciei, meus olhos já viram uma criança sentindo empatia, que é sentir o sentimento do adulto. É o adulto, às vezes, querer negar aquilo que ele está sentindo e a criança perceber e sentir também a tristeza do adulto. É aquela criança, eu já presenciei até um bebê. O bebê, ele não tem noção de nada. Ele não tem a percepção dos sentidos, do que está acontecendo. Mas ele tem a empatia. Exatamente isso que Deus diz. O reino do céu ficou para aqueles que têm o coração semelhante a uma criança. Olha que coincidência. Já Jesus, ele veio nos ensinar a empatia. É você sentir a dor do outro. É você ter essa dimensão. O que está passando dentro das emoções de um ser humano, você
conseguir sentir. Isso é a empatia. Então, tem momentos que tem crianças que sentem a empatia. Uma criança, quando ela é criada em um lar disfuncional, que ela vê muita briga, ela adoece muito, né? Quando você estuda sobre isso, você entende que palavrão, brigas, a criança, ela sente isso. Quer dizer, a criança, ela tem empatia, naturalmente, sem perceber. Por isso Deus, ele diz que o reino do céu ficou semelhante a uma criança. O ser humano que ele quer ir para o céu, ele tem que buscar o conhecimento do que Jesus ensina. Por quê? Porque o coração de uma criança é limpo. A criança não tem maldade, né? A criança é uma inocente, a criança só vê bondade nas coisas. Então é isso que o homem tem que buscar, o conhecimento daquilo que ele não tem. Porque o mundo vai nos ensinando, a nossa trajetória vai nos moldando. Então Deus diz, não se adeque ao padrão do mundo e busque a mim, para que entenda as coisas. Então qual é a diferença da empatia para a alteridade? Porque isso é bem diferente. E isso que eu estou ensinando aqui para você, nem todos os médicos sabem ensinar e nem discernir qual é a diferença. Quem ensinou isso, o primeiro ser humano a ensinar isso no mundo foi Jesus Cristo. A alteridade é você se pôr no outro. É você conseguir saber por que aquela pessoa se comporta daquela forma. É você se pôr no lugar do outro. Mas como você vai se pôr no lugar do outro se o outro tem uma vida, teve as suas experiências que você não teve? Então veja que isso é uma coisa cotidiana. É um estudo que não tem fim. É o que Jesus veio nos ensinar. É um estudo, é uma prática diária que você convive e passa a buscar o conhecimento para entender o comportamento das pessoas, para não julgar as pessoas, para não condenar as pessoas. Então quer dizer, você vai aprender com os erros que não são seus. Você vai conseguir aprender a entender o comportamento das pessoas com os erros delas. Foi isso que Jesus aprendeu na terra e passou a ensinar quando ele estava pronto. Quando ele estava no patamar, né, já pronto para o ministério dele, que só durou 3 anos. Mas Jesus, ele não precisou aprender na pele, mas ele aprendeu visualizando e se dando, conversando e fazendo perguntas àquelas pessoas para entender o comportamento daquelas pessoas, o porquê aquelas pessoas elas eram julgadas pelo fariseu, né? Ela era condenada pelos fariseus. Os fariseus não queriam saber nada de Jesus, então Jesus tanto aprendia com os erros daquelas pessoas, dos mais pecadores, como Jesus também aprendia com os próprios fariseus. E o que é os fariseus? Né? A alteridade é isso, é você compreender os erros das pessoas. Não é você apenas se pôr no lugar. É você entender, estudar por que as pessoas se comportam de certa maneira. Porque elas não conseguem compreender a forma correta de agir. Então, pela criação, com certeza é pela criação, pelas suas experiências. Então, Jesus aprendia com eles. Jesus tanto ensinava, como Jesus aprendia com a alteridade. Já os fariseus, que não entendia nada do que Jesus veio nos ensinar, não se aproximava, a não ser para julgar e falar mal de Jesus. Então, qual é
comportamento de um fariseu? Por que é que Deus se refere na Bíblia, né, no manual, Deus se refere que os fariseus são como os loucos? Porque ele acredita já saber, ele julga, condena, se afasta da sabedoria, então ele se torna um fariseu. Um fariseu, ele geralmente, ele naturaliza aquilo que não era para ele naturalizar. Ele não sabe o que era realmente para ele saber, então ele naturaliza tudo o que acontece na vida deles, olhando apenas para o externo. Ele sabe discernir a vida da outra pessoa. Ele diz, o fariseu ele é assim, ele diz acreditar em Deus, julgando, condenando, pecando e naturalizando tudo que acontece na vida deles. Essa é a diferença de você discernir a alteridade para empatia e o que significa realmente ser um fariseu. Porque era que o fariseu, ele não conseguia se aproximar de Jesus e aprender nada com Jesus. Porque ele acreditava já saber. Então ele nem tinha a empatia, que era sentir a dor do outro. É sobre um sentimento. Todos os pecados que a Bíblia se refere é através da emoção, através dos sentimentos do homem. Então, veja que é um estudo. A medicina, a ciência, a tecnologia toda que fala hoje em dia que as doenças vêm das emoções do homem, né? A ciência diz isso, que as doenças vêm através das emoções. Mas o que ele não entende é sobre a espiritualidade. Por isso é que eles dizem, esqueça sobre Deus. Eles dizem assim, que Deus não fala. Eles dizem que não venha com a sua história de Deus, porque Deus não responde, Deus não fala. Você tem que aprender a lidar a inteligência emocional. Quer dizer, ele crê em Deus da forma deles. E aí ele não aprende o que realmente Jesus veio ensinar, que é a empatia e a alteridade. Quando você aprende sobre esses dois sentimentos, que são dois sentimentos, toda a Bíblia fala no espírito, nas emoções, para que você aprenda. Então, a alteridade, tem pessoas que acham que ter alteridade é fazer uma caridade. É você ajudar o coitado, né? Aquela pessoa que está precisando, chega lá, você está dando algo, então você tem autoridade, você tem empatia. E não é isso. Então quer dizer que Jesus não fez nada? Porque Jesus não fazia caridade. Jesus trazia o conhecimento da cura do problema. Um dia eu vi um homem dizer que não acredita nada sobre religião, porque os mais religiosos, que eram os pastores, podia haver um pedinte na porta. O pedinte estava ali, pedindo, e ele só dava valor aos que tinha, as pessoas que traziam dízimo para a igreja, as pessoas que estavam, quer dizer, era por interesse. Esse homem quis dizer isso. Mas o que ele não entende é que um religioso, ele não pode mudar a vida de uma pessoa desde quando ela não queira. Tem muita gente que pede esmola porque quer pedir. A cura não está no que você vai dar. O problema não é no que você vai dar. Ele quer pedir. Ele não quer a solução do problema. E isso as pessoas não entendem, que para ele ser curado, para ele sair das ruas, um morador para sair da rua, ele precisa de uma cura emocional.
é onde ele não sabe nem o que precisa e vive pedindo as coisas materiais. Quer dizer, é um vício. Então, quer dizer, não depende de um pastor. Depende dele querer. Então, veja que existe aí uma diferença da religiosidade para a espiritualidade. E quem é uma pessoa espiritual de verdade entende que Jesus veio ensinar sobre as emoções, sobre a alma. E muito religioso confunde tudo e não entende por não ter o conhecimento. A própria psicanálise, a neurociência, diz que os alextêmicos é uma doença. Pessoas que têm alextemia é uma doença que as pessoas, ela não entende os seus próprios sentimentos. Ela não tem conhecimento dos sentimentos dela, ela não tem o conhecimento das atitudes, ela não entende. Veja que é uma doença. São os alextêmicos. A esquizofrenia é o cérebro que ele está rachado. Os estudos dizem isso, que o cérebro da pessoa é dividida. Nos exames dá como se o cérebro tivesse dividido. Então, existe um tratamento espiritual que trata sobre as emoções. E muita gente, ele quer o tratamento da matéria, que é o milagre, né? A cura, mas ele não entende sobre o espírito. Por isso existe essa divisão, esse preconceito entre a espiritualidade e a religiosidade. Sempre teve, sempre vai ter, porque os próprios religiosos, nem todo religioso, ele sabe discernir a diferença dessas coisas. Ele só sabe discernir o mundo material. E Deus diz isso, o homem material, o homem natural, ele não sabe discernir as coisas espirituais. Então, quando a gente não sabe discernir, a gente naturaliza. Então, aquilo que importa realmente para um fariseu, ele naturaliza. Que é o conhecimento da alma dele, o conhecimento do espírito dele, o que significa as emoções dele. Ele naturaliza tudo, então ele só consegue discernir a vida alheia. Ele só consegue dizer que crê em Deus discernindo a vida dos outros. Então, quando alguém está sofrendo, entenda bem para você entender a diferença das coisas. Quando alguém está sofrendo, ele diz saber que está pagando. Quando alguém está passando por qualquer coisa, perca financeira, separação, doença, ele sabe discernir que está pagando, que aquelas pessoas estão pagando pelo que passa. Mas quando é na vida dele mesmo, ele naturaliza. Porque é sobre um estudo que ele não tem. Porque ele não tem o conhecimento que precisa ter. Então ele naturaliza a doença nele, dizendo saber aquilo que ele não tinha necessidade de saber, que é a vida alheia. Então é isso que torna um fariseu. Um fariseu não é sobre a religião, o nível social, né? Em Gálatas 3, 26, Deus diz assim: visto não é um judeu, nisto não é um judeu, nem um grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea. Não existe a religiosidade. A religiosidade é um padrão de vida. A religião se caracteriza como um estilo de vida que cada um cria a sua. O católico tem o seu, o espírita tem o seu, o candomblé tem o seu, mas o que realmente importa é a espiritualidade. Então a espiritualidade já lhe traz essa diferença.
Uma pessoa religiosa, ela não sabe o que é empatia, ela acredita saber, mas ela não sabe. Ela não sabe o que é uma alteridade, porque ela diz que é só fazer caridade, né? E não é isso. É você compreender a razão e o comportamento daquelas pessoas. Então o fariseu, ele não quer. Ele não quer nem se aproximar, ele julga pela aparência. Todas as pessoas, elas dizem saber algo que não sabem. Então aquilo que ele não sabe, por nem sequer querer saber, se aproximar para aprender, ele naturaliza. Então na vida alheia está pagando, mas na vida, na minha, como eu tenho dinheiro, vamos dizer assim, eu tenho como resolver na medicina, eu busco a medicina, mas eu não preciso saber a causa. Eu naturalizo o problema. Então veja que esse conteúdo, misturando-se tudo, inverte a razão das coisas. Aquilo que era para eu ter o conhecimento, eu não tenho. Aquilo que era para eu dar valor para aprender, eu não dou. Aquilo que era para ter sentido para mim, como a repreensão de Deus, eu buscar o conhecimento dos meus erros, eu naturalizo e me torno um fariseu. Quer dizer, eu não preciso saber a razão das coisas. Eu naturalizo e julgo pela aparência, pelas coisas materiais, pelo ter e não pelo ser. Aí é onde está a diferença da religiosidade para a espiritualidade. Não existe um ser humano, qualquer ser humano nessa terra, que diga que ele é um homem espiritualizado, que ele tem o conhecimento espiritual em qualquer religião e ele não saiba discernir sobre a própria vida, sobre as próprias emoções. Ele não tem o conhecimento de nada que acontece na vida dele. Isso não existe. É por isso que Deus compara os religiosos como os loucos. Ele dá sentido àquilo que não tem sentido. Ele inverte a razão das coisas e diz que tem razão. Por isso Jesus só conseguiu levar o ministério dele por 3 anos. E Deus já sabia disso. E Deus avisou a Jesus, né, que ele ia morrer, ressuscitar, porque ele veio com esse ministério tão rápido. E Deus já sabia como era o padrão do mundo, como era o sistema humano, que o homem vive por interesse próprio. E a religião, ela tem o interesse próprio, não é o interesse na vida do outro. Todo religioso, ele só consegue ter interesse próprio. Então, como no interesse próprio, a visão dele, ele já tem tudo, ele naturaliza o conhecimento das doenças, o conhecimento das emoções, tudo para ele se torna normal e natural. Então, ele reconhece Deus pela vista dos olhos, reconhece Deus como já tem Deus por ter condições financeiras, né? E dizendo ele, na visão do religioso, ele diz conhecer Deus por ter as coisas e diz conhecer Deus porque quando sabe que alguém está pagando por algum erro, como se ele não tivesse erro. Então ele não tem, a palavra de Deus não tem sentido para ele. Nada do que Deus ensina não tem sentido para ele. Ele foge totalmente do sentido e ele se torna um fariseu, um religioso e vive por interesse próprio. Então os próprios fariseus que viviam nas igrejas, recolhia dízimo, eles mesmos foi quem condenaram e mataram Jesus por não ter esse conhecimento, esse discernimento da alteridade, né, para empatia, que é você sentir o sentimento do outro. Isso é um estudo, é você querer estudar. E veja que a criança, por não ter ainda a contaminação do homem no mundo,
Um bebê, ele consegue ter empatia. Você vê que quando as pessoas estão discutindo, brigando, ela não sabe o que significa aquilo, mas ela começa a chorar. A criança, ela se desequilibra emocionalmente. Ela fica totalmente desequilibrada, uma criança, num contexto de uma confusão. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela tem um discernimento dentro do coração. Eu já vi um bebê que não está vendo nada, mas ele está sentindo. Aí você pode dizer assim, mas ele está sentindo pelos gritos, pela fala, né? Mas você pode não ter essa experiência. Mas já houve, já aconteceu em vários lugares de criança sentir o sentimento do outro e você vê na expressão da criança. A criança, quando vê o pai ou a mãe triste, a empatia, ele sente aquela tristeza. E não está havendo uma discussão, não está havendo uma briga. Mas ele sente. Por quê? Porque ele é um ser limpo de coração. E foi isso que Jesus veio ensinar. Sobre a empatia humana e a alteridade. Então, quando você tem alteridade, jamais você julga alguém. Você entende a pessoa. Você sabe o porquê o comportamento daquela pessoa é daquela forma. O que faltou na vida dela. O seu comportamento já muda quando você tem alteridade. Quando você não tem alteridade, você não entende e já condena. É o natural. Quando você não tem uma coisa, você tem outra. Então você condena quem não tem alteridade, julga e fala mal e se afasta por não ter alteridade. Quem tem alteridade tem sede do conhecimento. A pessoa que tem alteridade, ela quer compreender a razão do comportamento. Aquilo que eu não sei, por que eu não sei isso? O que é que ela sabe que eu não sei? A pessoa quer se aprofundar no conhecimento. Então, quando eu não tenho autoridade, eu vou julgar, condenar e falar mal. Eu me torno um fariseu. Quando eu não tenho empatia, eu tenho a prepotência, eu vou condenar, eu vou me achar melhor, o meu ego não vai deixar. Então, uma coisa já substitui a outra. É automático. Então, basta a gente querer saber pelo menos aquilo que eu não tenho. Né? Eu não tenho empatia, eu não tenho alteridade. O que significa isso? Eu preciso aprender o que é isso. Para esse odre nos preencher e o outro conhecimento sair. Então, a gente fingir que sabe aquilo que não sabe, a outra parte já está vencendo. Entende como é que uma pessoa se torna um fariseu? Então, o fariseu, naturalmente, ele naturaliza tudo o que acontece na vida dele e diz, fingindo acreditar em Deus, porque ninguém engana Deus. Quem pensa que engana Deus é quem está enganado. Então, ele diz acreditar em Deus, mas a palavra de Deus não tem sentido para ele. Por isso, ele naturaliza tudo. Porque ele não estuda sobre a razão e os sentimentos e toda a palavra que tem fundamento, né? Isso é se tornar um fariseu. Uma época eu tive uma experiência que botaram todas as estátuas, a minha mãe, né? Botou todas as estátuas dentro do meu carro quando eu não estava, né? E aí eu recebi na minha casa todos os agdás, que lá no terreiro de Candomblé chama agdá, né? As estátuas. Então, tava tudo amarrado em um saco preto. E ali eu fiquei sem chão, mais uma vez. Corri para a igreja católica. Cheguei lá com essas estátuas dentro de um saco preto amarrado, porque ela disse, já que ela se acha, ela que tome conta dos orixás dela, das coisas dela, porque eu não queria. Ela mandou para minha casa. Eu corri para a igreja. Veja bem para você entender que o religioso,
ele não tem conhecimento da espiritualidade. Nenhum religioso. Nenhum. É bem diferente uma coisa da outra. Eu corri para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, o padre que me atendeu, quando eu desamarrei o saco, ele viu tudo, ele não quis pegar. Ele teve medo das estátuas, dos aguidá, das louças, né? Quer dizer, um padre desse, ele tem conhecimento do espírito? Ele tem noção da espiritualidade? Ele não tem. Por isso, as pessoas naturalizam tudo, por ser um religioso. Ele pegou apenas um óleo dele e ungiu, né, as estátuas, e ele disse que não ia pegar, que não ia pôr a mão. Quer dizer, ele me abandonou. Eu que me vire. Eu fiquei impressionada com aquilo. E ali eu peguei, né, as estátuas e fui olhando para o céu, pedindo perdão a Deus, com as estátuas na época, que eu não entendia de nada. Fui pedindo perdão a Deus. Olha, Deus, eu não estou lhe desafiando. Eu não estou não crendo nas coisas. Eu só não quero. Eu não acredito nisso. Que eu tenho que cuidar disso, que eu tenho que acender vela. Eu não sei fazer isso. Eu disse para Deus. E aí eu coloquei nas águas, né? Porque na época o meu conhecimento era que o orixá que dominava minha vida era das águas, era a dona da riqueza. Então eu fui levar para as águas, mostrando a Deus o meu respeito pela religião. Mas que eu não queria, não sabia como lidar com aquilo. E eu confiava nele da minha forma. E aí me dispensei daqueles pretextos todo. Mas o que me chamou a atenção, hoje que eu entendo da espiritualidade, foi o comportamento do padre. O padre teve mais medo que eu. Veja bem, o que Deus ensina é o que tem lógica e razão. Porque eu, sendo um padre, conhecendo a espiritualidade, tiraria do carro. Minha filha, você tem medo, eu vou com você levar em algum lugar, não tenha medo, isso é apenas barro, né? Mas não, ele me deixou sem resposta, sem ajuda, e eu fiquei impressionada. Eu que tive que me encorajar de pegar aquelas louças, aquelas estátuas e me virar. E ele, como sacerdote da igreja, que se dizia que quando você diz é um padre, sabe, não sabe. Porque quem sabe não tem medo. Hoje eu não tenho medo de Satanás. Eu não tenho medo do mundo espiritual, né? Hoje eu conheço o mundo espiritual. Quem tinha medo que eu descobrisse era o próprio Satanás, porque ele quer passar por invisível. Ele não quer se mostrar, ele não quer mostrar que ele existe. Ele quer vencer as pessoas na covardia, na falsidade, na mentira, na religiosidade, para que as pessoas acreditem naquilo que não tem fundamento. Aquilo que não tem fundamento não tem resolução, não tem solução, tem engano. É isso que o próprio Deus ensina com a sua palavra. Então não adianta a gente dizer, eu creio em Deus, mas eu só vejo Satanás na vida dos outros. Eu confundo Satanás com as pessoas. Eu naturalizo tudo que acontece na minha vida, na minha casa. Tudo que eu sinto é normal. Não preciso saber mais nada. Então que Deus é esse? Que a palavra dele não tem sentido. Não tem sentido nada do que Deus diz. E sim o que eu já sei, o que eu já conheço. Então eu vou para o céu da minha forma. Com a força do meu braço, a força do meu grito. E a forma que eu vivo é a correta. Isso é um fariseu. Então quando você estuda a diferença das palavras, você aprende o sentido da palavra, né? Então, a alteridade, ela tem um sentido muito forte. O conhecimento da alteridade não é você fazer uma caridade, que é você ter alteridade. É totalmente diferente.
A empatia não é eu não quero saber nada. É eu sentir o sentido do que acontece ao meu redor. É eu aprender até com os erros dos outros. É eu entender o comportamento das pessoas e não julgar as pessoas. Então, tudo tem um fundamento para o verdadeiro conhecimento do que Jesus veio nos ensinar. Não é verdade? É lindo o trabalho de Deus, o trabalho de Jesus. Foi lindo, né? Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? E até o próximo vídeo.